Mulher ativa, seja bem-vinda, porque aqui o episódio é nosso. Você pode. E hoje temos muito posicionamento com histórias incríveis de mulheres, de superação, de metas que falam de objetivo. Isso mesmo. E se você quer resultados, vem para cá contar e se posicionar com sua história, com o seu negócio, motivando, celebrando e conquistando novos espaços. E hoje eu recebo elas, uma mulher ativa, empreendedora recebe New Ebony, tá aqui do meu lado, escritora da área da educação, consultora educacional. Temos a Patrícia Endalécio, psicanalista, é isso aí mesmo, ó. Ela é psicanalista, não falei errado, Endalécio é assim mesmo. E temos também ela, se você ainda não sabe, você vai aprender hoje sobre ergonomia. É uma palavra estranha, né? Mas se você souber como faz parte do nosso dia a dia, você vai se encantar. Então só vem. E eu já te convido, se inscreva no canal, ative as notificações aí no sininho, que você vai ficar informado de tudo. E você é nosso próximo convidado. Seja bem-vindo, então, vou começar por ela, New Ebony. Tudo bom? Seja bem-vinda ao nosso podcast Mulher Ativa. Tudo ótimo, Camila. Meninas, muito feliz de estar aqui, de poder participar desse momento, de poder conversar com as mulheres que estão aí nesse movimento de empreender, de avançar para os novos desafios que a vida, que a carreira, que o mundo, né, que essa sociedade tem pedido da gente. Então, é com muita gratidão que eu estou aqui hoje para compartilhar um pouquinho dessa minha experiência, quem sabe inspirar pessoas, né? É isso aí, gente. Lembrando, deixa eu virar um pouquinho aqui. A Nil, você é consultora educacional, né? E como foi essa transição, esse empoderamento, né? Você tinha um cargo público para se jogar, se lançar no empreendedorismo. Vamos começar com essa história. Não sei se eu costumo dizer que às vezes o empreendedorismo nos chama por amor ou pela dor. Não sei se isso é real, porque eu vivi um pouco de cada. Mas hoje eu acho, olhando para trás, eu acredito que mais pelo amor. Eu tinha, de fato, 2 cargos públicos, né? Como professora, pedagoga de formação, atuava no município há mais de 19 anos. Naquela ideia de uma estabilidade, né? CLT, aquela rotina. E aí eu fui entendendo um pouco o que era daquilo que me deixava feliz, e o que era daquilo que me motivava, que me inspirava. Foi chegando um momento da minha vida que eu fui olhando para tudo que eu tinha construído e falo, gente, é só isso mesmo? Será que é? Eu acredito também que isso vem um pouco da relação que a gente estabelece com a gente mesma, né? Essa ideia do autoconhecimento, da gente poder entender um pouco do que a gente está construindo a nível de conhecimento, de autoconhecimento, de entender o que a gente gosta, das habilidades que a gente tem. E eu comecei a sentir um desejo, assim, de, sei lá, fazer outras coisas, viver uma rotina mais flexível, poder construir a minha rotina. E eu lembro que, na época, uma das coisas que foi um pouquinho antes da pandemia, que eu já comecei acho que tá mexendo um negocinho aqui dentro. E eu lembro que uma das coisas que eu idealizava, assim, era poder levar meu filho na escola. Porque o horário que no horário que ele ia para a escola, eu estava na escola trabalhando, né? Então, outra pessoa tinha que levá-lo até a van. E eu comecei a idealizar isso, assim, eu comecei a jogar essa intenção para o universo. E eu falo que quando a gente joga a intenção, é porque algo já está se mobilizando, né? Para que a gente, de fato, para que esse desejo se realize. E na época eu era professora, fui convidada para atuar na Secretaria de Educação do meu município e fui ao encontro, naquele momento estava acontecendo uma formação. O meu município estava passando por um processo lindo de formação continuada, 4 anos de consultoria externa. E aí eu comecei a ver, falei, acho que isso é uma coisa que eu quero fazer. Então eu entrei na equipe da secretaria para atuar como formadora. E eu falo que foi um dos lugares onde eu mais aprendi. A minha escola mesmo, do que eu faço hoje, foi dentro da Secretaria de Educação e a equipe era responsável pela formação, pela política de formação do município. E eu comecei a entender que era esse o lugar que eu queria estar. Que era à frente da formação continuada, e em contato com os professores, que essa relação
principalmente com mulheres, né? O nosso público é muito feminino, é muito comum você encontrar muitas mulheres nos grupos que estão em treinamento. E aí, nesse momento, começou a acender uma luz. Acho que é possível fazer uma transição. Sair da sala de aula e começar a ver a sala de aula pelos olhos dos professores. Foi esse o movimento que eu acho que um movimento, na verdade, interno. Eu acho que fez com que eu começasse a ver a possibilidade de fazer essa transição. E essa transição, no caso, veio com as consultorias, que eu vejo que você viaja bastante, que você ministra, né? Como que foi você saiu e falou, agora eu me jogo? Quando eu cheguei nessa ideia de que, de fato, não é mais o que eu quero fazer, e eu quero fazer outra coisa, porque eu acho que tem um limiar, né? Entre o que a gente, de fato, quando você transita, eu acho que nós, mulheres, passamos por várias transições. Né? A de carreira é uma delas. Mas você passa enquanto mãe, né? Você é mulher, depois você, de repente, tem um bebê ali, você vive todo aquele puerpério, você tem que aprender a ser uma nova mulher. Né? Às vezes até nos relacionamentos, né? Você é solteira, você tem que se ver como uma mulher casada, que tá ali. Então, são vários esses momentos que eu acho que a gente fica entre mundos. Eu não sou a minha antiga versão, mas eu também não sou a minha nova versão. Eu acho que esse entremundo talvez seja o momento mais desafiador, que é onde que eu falo que é a dor ou o amor que nos chama. E esse meu movimento, quando eu de fato percebi que eu não era mais aquela, que há 4 anos estava anteriormente a esse processo, né? Estava na sala de aula com uma mentalidade de professora, e que depois eu construí uma nova mentalidade, eu também não sabia muito como fazer. Porque eu tinha poucas referências de formadores perto de mim, né? Eu tinha as pessoas que vinham até o meu município, que eu fui formada, né? Vivi a experiência de ter uma consultoria, mas eu não sabia muito o que fazer. E eu falo que a gente começa a desejar e as coisas tem uma congruência, né? As coisas meio que vão se apresentando. Para mim, isso acontece muito. E eu tinha voltado para a sala de aula e eu me lembro exatamente, assim, de entrar pelo portão da escola e agradecer a Deus por cada um daqueles aluninhos. Na época eu estava com educação infantil, né? Minha especialização é em educação infantil e formação de professores. E eu agradeci por cada família e tal, e eu me lembro dessa imagem, assim, eu tenho essa memória de entrar pelo portão e agradecer muito aquele dia, mas de dizer para Deus, eu não caibo mais aqui. Eu acho que essa percepção nossa de que eu não caibo mais nesse relacionamento, eu não caibo mais nesse trabalho, eu não caibo mais nessa identidade é que vai fazendo esse movimento, né? E acho que 2 ou 3 meses depois, eu recebi um convite de uma amiga que já tinha trabalhado comigo em outros trabalhos, feito outros projetos. E ela falou, Nil, tá tendo um projeto de formação em Vitória, no território, e a gente está precisando de uma formadora daí. Você passou por um processo de formação, manda teu currículo. E aí eu vim, na época eu morava em Venda Nova, vim para cá, fiz uma entrevista, eu e mais umas 6 mulheres, né, todas professoras, e aí eu passei nessa entrevista e pedi exoneração da minha primeira cadeira. No dia em que a moça falou comigo, né, a pessoa da entrevista entrou em contato comigo e falou assim, olha, a gente, inclusive, vai precisar de outra formadora, vão ser 2, porque a carga horária, o número de professores é muito grande no município que a gente vai atuar, o território está dependendo de várias formadoras, então a gente vai te contratar a partir de tal dia. Naquele dia eu escrevi minha exoneração, porque também era isso. Sim. Eu também sonhava com o momento em que eu desci o elevador com a minha exoneração em mãos. Não porque eu quisesse não honrar tudo aquilo, mas pelo contrário, para que eu pudesse honrar toda aquela trajetória de 19 anos, né, construída, mas e também construindo uma outra trajetória, né, que eu falo que é isso, assim, todas as vezes que tem esses momentos de transição, né, e aí eu penso que quando a gente vai empreender, a gente tem essa ideia de, ai meu Deus, e se der errado? E o que vai acontecer? E se, enfim, mas eu acho que a pergunta tem que ser, e se der certo? E eu penso que o que precisa nos mover é, será que essa nova versão que está sonhando, que está empreendendo, que está construindo uma nova história, honra a versão anterior, que se dedicou para que essa nova versão chegasse? Eu penso que a gente precisa sempre olhar para isso. O quanto que a gente investe, né,
em autoconhecimento, em desenvolvimento, investe dinheiro, né? É um investimento financeiro, é um investimento energético, disciplina, dedicação, tempo, né? Então, não dá... Às vezes, a gente investe tanto e é uma desonra com a gente entender que você, às vezes por apego, às vezes por medo, você continue naquele mesmo lugar, né? E você não avance para, de fato, construir outras versões que honram muito mais essa anterior, né? E, Nil, você falou uma coisa que tem, assim, todos os podcasts tem sido falado, né? Sobre a maternidade. Eu quero que você fale um pouco, isso toca, né? Eu acho que isso também impulsiona a gente, essa transição. Então, você falou do seu filho, e eu achei assim, você falou de ser mãe, né? Da maternidade. Como que foi para você? Igual você falou assim, a gente sente um aperto, eu não posso. E quando você pôde? Eu me lembro exatamente, das primeiras vezes, assim, que eu consegui fazer esse movimento. Na época, ele tinha, sei lá, 4 para 5 anos. E poder ele levar na escola, poder levar ele até o ponto, né, da van, foi, assim, exatamente do jeito que eu tinha pensado. É lógico que eu não posso idealizar essa ideia da maternidade empreendendo, e no meu caso, viajando. Porque, de fato, hoje eu não consigo, muitas vezes, levar o meu filho até a van. Mas eu consigo realizar outras coisas que eu gostaria de realizar por ele, né? Atualmente, eu até escrevi, no Dia das Mães, eu escrevi um post sobre isso. É o 3º Dia das Mães que eu passo longe deles, né? Eu tenho 2 filhos. E isso é muito desafiador, principalmente para quem pensou na mudança baseado nisso, né? De construir uma rotina que pudesse estar perto. E hoje eu vivo longe. Mas eu escrevi exatamente isso no post, que hoje eu sou porque eles são. E eu acredito que um dos grandes exemplos que eu estou dando para eles é dessa mulher que vai em busca dos sonhos, sabe? Mesmo estando longe, eles sabem que eu estou perto. E acho que o que me acalenta um pouco é exatamente isso, essa percepção de que eles estão olhando para mim e vendo que, na verdade, a mãe deles está em busca de um propósito, que é muito maior do que um propósito que, às vezes, lógico, a gente quer conforto, a gente quer um propósito financeiro, mas é um propósito de realizar sonhos mesmo, de colocar a sua missão, os seus dons, a sua autoexpressão em jogo, né? Eu, como escritora, eu, como formadora, eu trabalho muito com essa coisa da autoexpressão, né? E hoje o que me motiva é olhar para eles e acreditar, né? Que eles olham para mim e veem em mim uma inspiração. É assim que a gente vai em busca daquilo que a gente realmente deseja, sabe? É isso aí, inspiração. E você pode se inspirar. Olha só, tá começando. Você pode se inspirar e pode ser o próximo a trazer sua história, contar o que o seu negócio ou produto traz de solução para os seus clientes. Então, só vem, já busca saber informações e você vai estar aqui em breve. Histórias emocionantes, né, meninas? E é sobre isso, Nil. E deixa eu te perguntar alguma coisa. Daqui a pouco eu vou falar mais com as meninas aqui também. Quando você começou a viajar, gente, eu vou deixar todo mundo aí, vai ter os cortes. Olha, lembrando, segue Mulher Ativa Brasil no YouTube, Instagram, todos os canais, TikTok, pode seguir em todos, tá bom? Estamos lá. Vai ficar o Instagram dela. As viagens que a Nil faz, babado, papai. Nós é assim, filha, nós somos chique. Essas viagens, quando começaram na sua vida, que eu vejo lá que você tem aventura, tem você trabalhando, tem você se aventurando, como que foi isso para você? Realizar, talvez, aventuras que você não imaginava, que eu vejo que tantas coisas assim que a gente, no normal, não fazemos, e você tá lá fazendo, aí você fala... E eu acho isso incrível. Como que você se vê hoje, né? Mesmo estando distante dos seus filhos, como você se vê. Que talvez você nem tinha noção que tudo isso ia acontecer, né? E às vezes a gente tem sonhos assim e fala, caramba, ou às vezes nem tem, e você tá lá fazendo aquilo. Como que é isso? Você tem algumas situações assim, nossa, eu nunca pensei em vir fazer tal coisa. E hoje eu estou aqui fazendo. Então conta um pouquinho, porque eu acho incrível, meninas. O Instagram dela, eu acho incrível. As aventuras da Nil, eu falo. Nil Aventureira. Quando eu falei sobre autoconhecimento, eu acho que isso você buscar esse desenvolvimento pessoal, entender o que você gosta, quais são as suas habilidades, suas competências, ajuda um pouquinho a você tomar decisões mais assertivas.
Eu descobri, por exemplo, nesse processo, que eu vivia minha vida inteira num trabalho instável, assim, né? 19 anos da minha vida, numa carreira que, lógico, que me trazia uma certa estabilidade, né? Uma rotina, aquela coisa do 13º, INSS, aquela coisa toda certinha, mas não era o que a minha alma pedia. Eu sou a pessoa da liberdade, eu não sou a pessoa da estabilidade. E eu acabei entendendo o quanto isso era desgastante, frustrante, né? Eu fazia o que eu amava, mas num espaço que não atendia o que a minha alma pedia. Que era essa ideia de uma alma livre, sabe? Aventureira, como você trouxe. E aí, quando eu comecei a pensar o que eu podia fazer, nossa, me enchia os olhos saber que fazer formação eu podia viajar, encontrar com os professores do Brasil inteiro, né? Hoje, normalmente, só para a gente entender um pouquinho, né? Um formador de professores, ele atua em diversas frentes. Ele pode atuar em editoras com treinamento de produtos, ele pode trabalhar dentro de grandes projetos, com ONGs, enfim, tem muitas frentes. E do ponto de vista de conteudista, assessoria, consultoria, também, né? Nas redes, ou escrevendo para sites, revisando material didático pedagógico, que eu faço, uma das coisas que eu amo fazer também. Produzindo material, também tem um material que eu produzi para a educação infantil, inclusive nessa empresa que eu estou atuando agora como formadora. 2020 e 2021, na pandemia, a gente produziu esse material e logo depois eles me convidaram para fazer parte da equipe, né? Então, à medida que você vai entendendo como você é e como você funciona, você vai fazendo essas escolhas que ficam mais adequadas. E eu acho que aí é um crescente, né? De tomadas de decisões que vão alinhando a sua vida àquilo que realmente a tua alma chama. E aí as pessoas também acham que viajar e que é só o glamour, mas tem os perrenguezinhos, né? A gente pega muitas horas de ônibus, a gente pega voo cancelado, a gente pega, às vezes, questões que acontecem nos hotéis, enfim, bate agendas. A gente tem, eu falo que nós, mulheres que viajamos, às vezes a gente é muito mais mal compreendida, né? Às vezes a gente tem, às vezes é um trabalho muito solitário, a gente, às vezes, chega no hotel à noite, o único recurso que a gente tem é ligar para a família que está longe. Então, tem a saudade, tem todos os ônus e bônus de você estar nesse movimento. Mas o que eu tento fazer é que, através do meu trabalho, que eu possa conhecer pessoas, me conectar com pessoas, me conectar com lugares, me conectar com a cultura. Até porque, quando eu vou fazer uma formação, eu preciso estar muito conectada. Às vezes, eu vou naquele município só uma vez na vida. Eu preciso conversar com o pessoal do hotel, com a camareira, com quem está servindo no restaurante, falar como é essa comunidade, né? Quais são os pontos turísticos? E eu que sou trilheira e adoro essa coisa com a natureza, relação com a natureza. Lá em cima dos negócios. Eu tô sempre perguntando quais são as cachoeiras, quais são as trilhas que tem aqui, né? Rapel, rapel, né? Faz rapeleira. E aí também para me conectar com essa comunidade, sabe? Então eu tento fazer assim, do meu trabalho, esse espaço também de alimentação da alma, sabe? Às vezes eu vou para um local e aí eu procuro um museu para alimentar essa relação que a gente estabelece com a gente mesma. Porque se eu for só para trabalhar, também vai acontecer que eu vou de novo cair na rotina. Eu adoro compartilhar isso no meu Instagram. Eu adoro que as pessoas se inspirem, né? Eu adoro receber mensagens e as pessoas falam, nossa, quando você fez aquilo, eu fiquei super empolgada, acho que eu também vou fazer. Ou, ai, como foi isso? Deu medo, meu sonho é fazer isso, mas eu não tenho coragem. Não vai. Sabe, eu acho que todo espaço de compartilhamento, assim como esse podcast, ele tem que ser um espaço de inspiração. Para que as pessoas que estão lá do outro lado, elas falam, cara, ela é uma pessoa comum que vive, que tem família, que a família às vezes tá longe, que enfim, que passa perrengue na estrada, que pega 6 horas de viagem de ônibus, sei lá, 6 horas de van, mas que tá ali, que tem suas dores, que tem seus amores, dissabores da vida, mas que tá ali trabalhando, buscando, né? E que tá crescendo também. Acho que esse é o meu principal ponto, assim, de compartilhar para que as pessoas olhem para aquilo e possam se inspirar mesmo, de que a gente pode estar em movimento, né? Mulher ativa pode mesmo. E eu quero lembrar você que está aí. Quer ser um investidor? Olha aqui, temos o nosso painel
hoje a Security vai aparecer aqui como nosso patrocinador. E você também pode ser o nosso patrocinador. Security Investimentos vai ficar marcadinho aí também. Daqui a pouquinho nós voltamos com a Nil, tá bom? Porque agora nós vamos falar com quem? Com a Denise. Querendo jogar? Vamos falar com a Denise da Ergodem. Ela é CEO da Ergodem. Olha, se você não sabe o que é ergonomia, caraca, foi babado. Dia 8 de novembro agora, houve o encontro do Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino, que é comemorado dia 19, mas nós celebramos antes devido ao feriado. E a Denise foi nossa fala. Foi incrível. E eu quero, Denise, seja bem-vinda com essas mulheres incríveis, que você fale um pouquinho quem é a Denise, quem é a Ergodem, o que é ergonomia, que é uma palavra que parece difícil, mas está no nosso dia a dia. É super... Olha, quando você ouvir ela falar, você vai falar, caramba, peraí. Pode ficar à vontade, minha Prazer, amada. Camila. Obrigada, meninas. Estar aqui com vocês é algo, assim, primoroso, né? Eu gosto de estar entre mulheres que empreendem, principalmente para falar de um assunto que caiu de paraquedas no meu colo. Foi um convite, caiu de paraquedas, mas eu me apaixonei. E assim, eu sou Denise, sou mãe também, então entendo plenamente como é gostoso, né? A gente tá de manhã podendo estar tomando um café com o nosso filho, isso é espetacular. Eu tenho uma menina, uma adolescente de 13 anos e sou casada também, gosto muito de rock and roll, gente, adoro música e sou artista visual de formação. Então a minha graduação é em artes visuais. A minha pós-graduação é em ergonomia. E aí, o que é ergonomia? Ergonomia é o patinho feio das empresas. Ninguém gosta da ergonomia, porque quando fala ergonomia, todo mundo já mexe na postura, achando que ergonomia é só cadeira. Mas não, a ergonomia ela tem uma tríade, que é a ergonomia física, cognitiva e organizacional. A ergonomia física é aquela que realmente cuida do nosso posto de trabalho, né, como que a gente vai sentar de forma correta, né, que vai ficar mais confortável, que não vai trazer doenças para o nosso corpo. A cognitiva já fala sobre a nossa cognição, nosso mental, nosso raciocínio. E a organizacional são os processos da empresa. Então, gente, ergonomia não é patinho feio, ergonomia é investimento. E aí, com artes visuais, eu consigo fazer a ergonomia de uma forma mais leve dentro da empresa. Então, eu consigo levar a ergonomia de uma forma mais leve. Não só a ergonomia, como a saúde também, porque eu também sou técnica de enfermagem, especialista em enfermagem de trabalho. Multipotencial, né? Que a gente acha que todas as mulheres somos um pouco multipotencial. Então, é isso, né? A ergonomia é a ciência que estuda a adaptação do trabalho ao homem. E eu venho para adaptar de forma mais leve. Sim, e eu vejo também a Denise, gente, ela dá consultorias, ela sempre está em empresas pequenas, médias, grandes, está nos encontros. Como é que eu vi você falando que geralmente são mais com homens que você lida, né, nessa área? Que são muito mais peão. empresas. Então, adoro peão. Fala um pouquinho Sou casada com peão. Fala um pouquinho dessa parte. É muito legal, porque eu, quanto professora, eu falo que a gente tem que levar informação para todas as pessoas. Então, a gente tem que ter uma clareza na hora que a gente vai conversar com todos. Então, os meninos, a gente chega na área, a gente tá com botina, capacete, e mesmo assim, eles tratam a gente de forma assim, como se a gente fosse uma lady. Então, eu gosto muito de trabalhar com peão. Gente, eu falo que eu gosto tanto que eu casei com peão. Mas eles são excepcionais. E eu tento trazer o mesmo carinho que eles me tratam, eu tento levar para eles e levo também informação. Então, eu tô dentro aí. A maioria é homem, realmente. Eu trabalho muito com homens, assim. E como, Denise, a empresa chega até você? Com quais argumentos, com quais necessidades que te procuram? Infelizmente, as empresas só me procuram depois que a bomba estoura. Então, assim, a ergonomia ela deveria ser algo preventivo. Porém, a empresa ela só me procura quando tem um processo trabalhista, que aí ele vai precisar de um assistente técnico. Ou a empresa me procura porque o Ministério do Trabalho bateu lá e solicitou um documento de ergonomia que a empresa não tem. Então, as empresas me procuram quando a bomba já estoura. Então, assim, o ideal é sempre procurar de forma preventiva, fazer as documentações corretas de forma preventiva, para quando chegar, né, fiscalização, auditoria, ou até mesmo processos trabalhistas, a gente conseguir mostrar que a empresa realmente cuida do maior investimento dela, que é o profissional, porque sem o profissional a empresa não vai para frente.
E eu vi algo, eu li naquele sachêzinho, que os benefícios que quando se prevê, né? Quais são os benefícios? Eu só não lembro, mas eu sei que são muito bons. Aí é com você. É muito legal, né? Bacana, igual a Nil falou, que ela vai para trabalhar e aí ela, mesmo ela indo trabalhar, ela quer conhecer o local e ela quer fazer rapel. E eu falo que isso daí é uma pausa intencional. A pausa nos nossos períodos de trabalho são ergonomia. E são ergonomia cognitiva. É justamente aquele momento que a gente vai virar na nossa cabeça e vai falar, opa, vou relaxar, mesmo que pulando de rapel. Eu tenho medo, né? Meu medo é a altura. Eu acho que eu não pularia de rapel. Mas é justamente as pausas intencionais. Qual é o benefício, né? A gente fica mais criativo. A partir do momento que a gente larga a tela de lado, porque a gente tá hoje naquele vício de dopamina, né? Que a gente quer tudo muito rápido, porque tudo é muito rápido. A gente não consegue assistir um vídeo no YouTube que tenha mais de 10 minutos, porque a gente quer aquele conteúdo mais rápido. Então, quando a gente tira um momento de pausa pra gente cuidar da gente mesmo, olhar para dentro da gente, a gente começa a ser mais criativo, nossa memória também, ela começa a ficar melhor quando a gente trabalha a memória, quando a gente dorme melhor. Então, todos esses passo a passo de pausa que a gente faz é benéfico para a nossa saúde. No caso, esse é o cognitivo. Esse é o cognitivo. E os outros? Você pode dar exemplos também dos outros? A pausa, ela é até para a parte física. É igual, todo mundo fala que ergonomia tem que ficar com o braço 90 graus, né? Com a postura correta. Eu falo que postura correta não existe e o pessoal briga comigo. Quanto a ergonomista. Denise, você não pode falar isso, que existe sim postura correta. Gente, é postura ideal. Porém, você não vai ficar 8 horas trabalhando assim, ó, igual um robô. O que eu falo que tem que ser? Ergonomia é alternância de postura. Você tem que alternar as posturas. Então, essa é a ergonomia física. Você ter a possibilidade de você alternar a postura. Você está sentado? Ok. A sua mesa levanta para você poder trabalhar em pé? Ah, você pode levantar e fazer um alongamento rápido, né? Dar uma mexida no pescoço, né? Fazer uma leve mexida no ombro. Você pode levantar para ir no bebedouro. Então, isso daí é alternância de postura. Então, para mim, ergonomia não existe postura correta engessada. Para mim, tem que ter alternância de postura e isso é inegociável para mim. E a organizacional são processos. Processos, a gente tem processo para tudo. Se a gente for embalar uma bala, vai ter um processo de como embalar aquela bala. E aí, a gente vai trabalhar os processos para que eles sejam produtivos, mas que sejam também rápidos para fazer, que sejam seguros para o colaborador, que esse processo não tenha carga mental, para que ele não fique igual, né, os tempos modernos, onde o Charlie Chaplin sai da empresa porque ele só sabia apertar porcas. E aí ele sai com um problema cognitivo, que ele só sabia apertar porca, e a gente tem aquela memória muscular. Então, se eu faço a mesma coisa sempre, acaba que a gente tem esse vício muscular e a gente tem um monte de problemas de saúde. Então, a ergonomia, ela é toda... Essa tríade, ela é muito unida. Então, o organizacional, você vai organizar os processos da empresa para que eles funcionem de forma a você fazer essas pausas, que são as pausas físicas e também cognitivas, mas que são importantes na cadeia aí da ergonomia. Sim, e deixa eu te perguntar, como foi sua transição, que eu sei que você montou sua empresa? Até você chegar na sua empresa, como foi esse processo para chegar na Ergodem hoje? Foi um processo meio... Porque é uma área bem assim, para nós leigos, que não, né? É estranho. E é uma coisa tão básica do dia a dia. E como que você falou assim, peraí, precisa disso? Porque hoje em dia, como você falou, nós usamos, né, Nil, Patrícia, muito ficar assim, ficar numa postura só, usando o celular, ou assim, praticamente, né, ou deitado, taque na cara também, né, que a gente deu, pá, na cara. Então, assim, como que você chega... Porque eu acho que, eu vejo, assim, é a coisa, assim, do futuro, que todo mundo vai precisar do seu serviço. Porque a segurança, eu vejo uma diferença enorme da segurança do trabalho para a ergonomia. Fica muito evidente, muito claro isso. E eu vejo que o seu trabalho vai ser importantíssimo cada vez mais. Né? Dessa pausa, desse cuidado de sentar, desse cuidado de se mexer, da empresa se preocupar com o seu funcionário, porque quanto melhor ele tiver, mais qualidade ele vai ter de vida no trabalho. Se ele não tem isso... Aí são os malefícios que vêm, né? Então, como que surgiu essa ideia de você falar assim, não, eu vou fazer essa área, vou me aventurar, vou criar a Ergodem? Como que foi esse processo?
Então, a ergonomia caiu de paraquedas, né, na minha vida. A minha primeira formação, com 19 anos, eu me formei como técnica de enfermagem. E a minha professora, na época, né, do ETESES, a Escola Técnica aqui do Espírito Santo, ela virou e falou: Denise, você é muito boa na hora de você fazer o histórico do paciente. Né? E eu sempre fui muito bruta, muito brincalhona. Então, ela falou: Denise, você tinha que fazer alguma coisa relacionada a papel. Você já ouviu falar em enfermagem de trabalho? Aí eu falei: não. Aí ela: não, faz a especialização em enfermagem de trabalho. E aí eu fiz a especialização em enfermagem do trabalho, que é como se fosse um técnico de segurança do trabalho, só que a gente não vai falar exatamente da parte de segurança do trabalho. A gente fala de segurança do trabalho, mas a gente tem a parte da saúde do trabalhador. Então, é um trabalho conjunto, né? É para trabalhar com a equipe de SESMIT. Então, eu nunca trabalhei na área hospitalar como assistencial. Até mesmo quando eu trabalhei no Hospital Jaime, do Santos Neves, que é o maior e mais moderno hospital do estado do Espírito Santo. Eu falo que fui eu que falei a voz. Gente, as minhas palestras lá, quem tá assistindo a gente, que eu fiquei 6 anos no Jaime. Então, assim, um abraço pro pessoal do Jaime. Eu trabalhei lá na área de enfermagem de trabalho durante 6 anos. E depois eu falei: quer saber? Ai, não quero mais enfermagem, cansei. Eu gosto de artes e eu vou fazer licenciatura em artes. Comecei a fazer a graduação em artes visuais e me apaixonei. Falei: agora eu vou dar aula. Agora o negócio não vou ser mais enfermagem de trabalho, não quero mais lidar com médico, com engenheiro, vou trabalhar dando aula. E aí, por fim, eu falei: quer saber? Não tô conseguindo, a gente se inscreve, né, para DT, não tá abrindo concurso. Aí eu falei: vou ter que voltar para enfermagem de trabalho. E aí surgiu uma oportunidade dentro de uma indústria. E aí eu fui para esse desafio da indústria. E fiquei 4 anos lá, que foi antes de eu entrar na Ergodem. Nessa indústria, eles me deram a oportunidade e, como eu falei, a ergonomia ela é o patinho feio até com o pessoal que é técnico de segurança. Os técnicos de segurança, eles correm. Né? Fala em ergonomia, eles não querem. Por quê? É uma área que você tem que ouvir o colaborador. É uma área que você tem que ir lá e ouvir. Você tem que ser quase um psicólogo, assim, né, do trabalhador. Você tem que ouvir. Então, e tem cálculo, e tem, né, relatórios, tem metodologia. Então, realmente é um pouco complicado e eles não gostam muito. E aí, o meu chefe, na época, virou e falou: Denise, eu ofereci para sua amiga e sua amiga não quis. Mas ela falou bem assim que acha que você tem o perfil para fazer isso, porque você já cuida da área da saúde, você já orienta os meninos. O que você acha de fazer essa pós-graduação? E aí a indústria pagou a minha pós. Pagou metade, eu pagava metade. Mas caiu de paraquedas. E daí, por diante, eu me apaixonei. Né? E eu terminei em 2024. Em junho de 2024, eu finalizei a pós-graduação em ergonomia. E foi assim, amor incondicional. E aí eu comecei a estudar um pouquinho mais. Falei: vamos montar a Ergodem. O que é a Ergodem? Ergonomia da Denise. Porque eu falei: eu quero levar a ergonomia de uma forma diferente. Para ela deixar de ser esse patinho feio, para ser uma ergonomia mais leve, mais fácil, de fácil acesso, que as pessoas entendam. E que não corram, né? Que não corram da gente. E aí, eu, mesmo trabalhando na indústria, fui lá e montei a empresa. Falei, botei no Instagram lá, Ergodem, e ficou, e eu fui fazendo uma coisa aqui, outra aqui, palestras, tudo que eu ia estudando eu ia colocando ali, ia dando dicas de ergonomia. E aí veio o meu desligamento nesse ano, em 2025. Minha empresa é jovem, né? Uma baby empresa. Mas em maio eu fui desligada da empresa, da indústria que eu trabalhava, né? Acredito eu, porque não estava mais dando, né, pra gente trabalhar. Unir, conciliar, né? Todas as demandas da empresa, da indústria, E aí, foi meu desligamento no dia 5 de maio. No dia 6, graças a Deus, eu estava trabalhando com ergonomia dentro de outra empresa. Já estava com consultoria. Gente, adoro. Não pode bater na mesa. Não pode bater na mesa. Não, mas vai sair. Eu sou assim mesmo, viu, Manu? Liga não que eu sou assim mesmo. Olha, gente, isso aqui vai ser assim, do jeito...
tem que ter minha presença, minha identidade, não é diferente. Se eu ficar aqui, não, sou eu, a Camila Mel é assim, as meninas que me conhecem, a Patrícia está me conhecendo agora, tá bom? E você pode ser nosso próximo convidado, são histórias incríveis. Gostei desse Ergodem, que eu não sabia que era sobre a Denise. Olha que interessante, você pode contar a sua história aqui também, investimento de Black Friday até dia 28, sexta-feira, até sexta-feira, tá bom? Venha contar a sua história também. Muito obrigada, tá bom? Tamo Ai, junto. adoro. Acho que eu tô gritando lá com a Manama, deve estar, essa menina fala alto. Vamos baixar o volume, né? Não, mas bora lá. Nós recebemos agora Patrícia Endalécio, psicanalista. Ela veio da Serra também, né? Daqui a pouco eu vou falar o local de cada uma. Veio para falar sua história, como começou. Ela vai ser nossa fala feminina dia 6 de dezembro, edição Serra. E você também já é nosso convidado especial. Não postamos ainda, tem muita gente já perguntando. O pessoal fica tudo alvoroçado. E como que vai saber quantos que vão, como que é, não sei o quê. Calma, daqui a pouquinho vocês vão saber. Pode se apresentar, Patrícia, a fala é sua, pode contar a sua história, como que começou, né? E depois eu vou fazer uma pergunta que a Denise fez e que me instigou muito. Eu fiquei lembrando, eu falei, eu vou perguntar no podcast e vamos voltar para a Nil, tá bom? Pode falar. Tá bom. Primeiro eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com mulheres incríveis, mulheres resilientes, assim como eu também. Eu me formei, né, no antigo magistério lá, com 17 anos, então até então eu venho atuando em sala de aula. Fiz, né, a graduação, minha primeira graduação foi em pedagogia, me especializei em psicopedagogia, fiz um mestrado em ciências da educação e fiz a psicanálise. Como entrou a psicanálise na minha vida depois de 25 anos de sala de aula? Eu tenho 3 filhos, né? O Davi, o Samuel e a Lívia. Uma de 28, um de 21 e um de 10. Esse de 10 veio um presente para nós e um presente muito especial. Ele está dentro do espectro do autismo. Não estou romantizando a maternidade atípica, mas a gente via, sim, a necessidade de ou eu ou meu esposo, a gente se adequar para poder ajudar nos tratamentos do Samuel, a atenção, ser mãe. Eu tive 2 antes, eu sei o quanto requer, né, tempo, dedicação. Ser mãe atípica requer muito mais. Então, a gente trabalha, né, aí agora eu vou falar um pouquinho como psicanalista, a gente trabalha o luto do filho idealizado, do filho esperado, né, aquele narcisismo materno, paterno, para depois trabalhar com o filho que é o sujeito que veio para mim. Então, a gente começou a pensar, e nisso nós começamos eu tinha que ter uma profissão que me desse uma agenda flexível, né, para poder atender as demandas do Samuel. E eu faço análise desde que eu me entendo por gente, análise pessoal, como paciente, e a minha analista uma vez me falou, por que não a psicanálise? Eu falei, não, eu não quero mais sala de aula, já terminei o mestrado, já estudei, não, eu estou já com 40, quase 50 anos, não vou eu começar. Aí é o que eu falo que entra resiliência, né, que é o que Paulo Freire nos traz, que é voltar a esperançar. Né? Esse verbo, ele mexe muito comigo, que é um verbo... eu quase chorei agora, desculpa. Esperançar, eu esperancei também aqui. Esperançar. Nossa, mas pode continuar. E assim um mesmo. verbo que Paulo Freire meio que cria, né, pra gente, esperançar. E tem um psicólogo, que eu até comprei o livro dele recentemente, que é o Alexandre Coimbra. E ele usa textos do Paulo Freire e as músicas do Milton Nascimento com o texto dele para falar que a esperança a gente planta. Então, eu voltei a esperançar. Eu tive que renovar as esperanças e seguir e tentar. Então, voltando lá na minha psicanalista, né, excelente, minha amiga hoje, e ela falou, por que não? Eu falei, então vou encarar. Voltei para a sala de aula, voltei a estudar com quase 50 anos já. E comecei atendendo. Aí eu comecei a atender, comecei fazendo locação por hora, né? No Instituto Equilíbrio, que me acolheu muito bem. E depois eu e essa minha analista, né? Que agora é uma amiga, é sócia, a gente, por que não
montarmos o nosso consultório. Então, aos 50 anos, eu estou recomeçando assim, como a Denise, eu estou recomeçando uma nova versão. E quando você fala, né, deixar para trás, às vezes no livro do Alexandre fala sobre isso, deixar para trás para que receber o novo. Então você vive esse luto, e luto, quando a gente fala de luto, que é uma coisa assim, é uma abordagem, um viés que eu estou tentando me especializar, o luto não é só dolorido, né? As pessoas tendem a achar que o luto é algo pesado, que isso vem de uma cultura, né, ocidental. Mas o luto é deixar algo e iniciar o novo, é se readaptar a esse novo que está chegando. Então, esperançar, para mim, tem tudo a ver com o luto, é dessa forma que eu abordo com os meus pacientes em consultório. Já ia falar em sala de aula, o vício, o vício de sala de aula. E é isso, você pode passar por essa dor, mas vamos, com o tempo, com uma escuta tranquila, silenciosa, acolhedora, nós vamos voltar a esperançar juntos. Então, eu me coloco à disposição para atuar dessa forma, acolher esse paciente, ouvi-lo silenciosamente, que uma escuta silenciosa é difícil para nós professores. Então, aqui, né, tem vários professores, nós estamos acostumados a ser protagonista, né, da história, a gente sempre fala, a gente está à frente, e na psicanálise não existe o protagonismo. O conteúdo quem traz é o paciente. Então, ter essa escuta silenciosa, acolhedora, carinhosa, com a técnica, né, com o manejo adequado, para voltar a esperançar. Você falando, eu estou emocionada aqui, gente, eu estou emocionada. Eu sou dessas, eu me emocionei, meus olhos encheram de lágrimas, por quê? Acho que todas nós estamos passando por uma transição, né? O movimento, igual eu falei em off, está fazendo muito sentido, né? E tá reunido com mulheres. A Nil estava no primeiro e cada vez tem mais. E quando você falou assim, hoje eu estou com 50, voltando para a sala de aula, a gente vê o etarismo, né? E que a gente está quebrando esses paradigmas. Não importa a idade que você tem, você pode recomeçar. Não importa o que aconteceu lá atrás, isso me emocionou muito, essa fala, que eu até te interrompi, porque eu acho que é isso. Eu não posso deixar que... Isso aqui é um movimento Mulher Ativa, é um podcast, mas é um movimento. E eu fiquei emocionada de verdade, porque é sobre isso. E quando a gente consegue, com 4 mulheres, com 5, 6, né, que temos mais 2 em off, né, eu não sei a história da Manu, tá ali, tadinha, com a dor no braço, mas tá ali trabalhando, entregando o melhor dela. A Teté tá atrás ali, ela tem a carinha meio emburradinha assim, mas ela é gente boa, ela deu um sorriso. Então, quando a gente consegue chegar nesse nível de conversa, com 4 mulheres, com segmentos diferentes, impulsionando, né, o mercado de trabalho, impulsionando outras mulheres, inovando, falando, olha, não importa sua idade, você pode. Não importa a sua classe social, você pode. Eu nem falo pode, eu falo deve. Adoro! Então, assim, é sobre isso, né? Eu quero te fazer uma pergunta. Sim. Lá no seu consultório, para a gente voltar para a Nil, e depois eu quero fazer uma pergunta. Uma pergunta não, um negócio que a Denise falou que eu achei muito interessante no nosso encontro. Os pacientes hoje chegam até você, né? Tem a questão muito de mãe atípica. Quais são os casos mais recorrentes, assim? Além do preconceito que está sendo quebrado, que ainda existe muito, tem hoje os cordõezinhos, que eu acho super válido, porque você já consegue não ter aquele distanciamento da mãe. Ah, essa mãe não sei o quê. Né? Aquela reluta, aquele julgamento. E quais são, assim, as maiores dificuldades que estão tendo ainda? Uma, pelo menos, assim, seja mais recorrente. Então, eu não atendo propriamente mães atípicas, tá? Eu atendo de uma maneira geral, um público geral. E várias pessoas me perguntam, Patrícia, por que você não se dedica a trabalhar com a questão do autismo?
Porque eu preciso, aí entra a psicanálise, eu preciso diferenciar o que é trabalho e o que é família, o que é o meu social. O meu social, o Samuel faz parte, eu acolho. Claro que a gente vai acolher outras mães, né, no consultório, porque não deixa de ser um luto também, mas não é a minha especialidade. O que eu estudo quanto ao autismo é para uso próprio, entende? E, né, e se surgir, tá ok. Mas o que eu hoje, o meu maior foco, e assim, foi caindo muito, como vocês falaram, né, de paraquedas, eu não acredito em coincidências, eu acredito que a gente passa por coisas para depois usufruir disso de alguma forma. Eu venho passando por lutos consecutivos. E quando eu vejo essa trajetória de lutos, e lutos de entes queridos também, né, o primeiro luto foi extremamente, assim, arrasando, machucando, realmente foi uma amputação. E aí o segundo também, aí entrou a análise pessoal, já há mais de 10 anos, e eu venho trabalhando isso. Então, recentemente eu passei por outro luto, foi quando eu parei com a educação, aproveitei a questão do Samuel, que já era uma demanda, e fui atender a minha mãe. E ela partiu, né? No meio disso, de 3 anos para cá, isso tudo aconteceu. Eu tive o luto de mudar de Vila Velha para Serra, tive o luto da minha mãe, tive o luto de largar um emprego de 25 anos e recomeçar. Então, os meus pacientes geralmente chegam e as pessoas vão assim, se identificando, né? Ah, é alguém. Porque geralmente a gente manda, é um colega que indica, é uma pessoa, já um paciente seu. Ah, é alguém enlutado? Manda para Patrícia. Então, vão aparecendo as pessoas, sabe? Tem pessoas enlutadas que vêm por exemplo, da Venezuela. Tem o luto da língua materna, o luto da cultura, é um novo recomeço, é um novo pertencimento. Então, isso tudo vem tratando. Agora, a questão do autismo, eu trabalho como Patrícia, enfim, como mãe, vou nas escolas. O ano que vem agora, eu já estou fazendo uma programação até para poder falar em algumas escolas sobre o autismo, mas uma lente materna, Sim, sabe? sim. Claro, com uma técnica que eu adquiri, mas não perdendo essa lente materna. E como o verbo esperançar é uma coisa que eu trouxe no meu cartão de visita também, eu sempre coloco no meu consultório, nos meus posts, que tem um psicanalista, ele não está vivo mais, é Carl Jung. Adoro, sou fã também. E ele é muito humano. E eu sempre, quando eu iniciei a psicanálise, isso ficou muito marcado no meu primeiro paciente, quando eu fui atender, que não basta toda a técnica, toda a formação, né? Mas quando você atender uma alma humana, tocar uma alma humana, seja outra alma humana. Se coloque como uma outra alma humana. Então, isso para mim é primordial. E na psicanálise, ao contrário do que as pessoas pensam, a gente não estuda e para e acabou. A gente estuda, a gente atende, a gente segue um tripé analítico, que é a análise pessoal, a formação teórica e a supervisão. Sim. Então, a gente mantém isso. Se eu tiver 90 anos atendendo, eu tenho que seguir esse tripé aos 90 anos. Show! Muito obrigada. Eu já ia bater na mesa, não. Pode! Bora lá voltar com a Nil. Nil Ebony. Olha, essa transição toda que ela fez. Como que você saiu do casulo? Tem um livro, nasceu uma escritora, tem um livro, lançamento aí para vocês para 2026. Fala dessa transição, essa saidinha, né? A borboleta que surgiu, a largatinha que virou borboleta. Como que foi essa transição? Sair do casulo e hoje ser uma escritora, lançando seu livro. Fala um pouquinho do seu livro, do lançamento para 2026. Essa escritora, eu acho que já nasceu comigo, ela só estava adormecida no casulo. Criança, assim,
Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu ouvi sobre a psicanálise é o que a sua criança gostava de fazer, né? E eu gostava de escrever, eu fazia livrinhos, eu sentava na máquina de costura antiga da minha mãe, aquelas máquinas de costura Singer, né? Não sei nem se pode falar a marca. Já é domínio público. Já é domínio público. E eu brincava que era uma máquina de escrever e que eu recebia, dava autógrafos, né? Aí eu escrevia poema, fazia canções, eu estava ouvindo você no off falando que você também escreve. Mas, de repente, isso se perdeu. Eu me via escrevendo só profissionalmente, usando, lógico, a escrita, mas profissionalmente mesmo para, enfim, não tinha um objetivo que não era o meu de falar um pouco do que eu sinto, da minha alma, de fazer arte, de autoexpressão. E aí eu me envolvi num relacionamento que me trouxe a necessidade de olhar um pouco para mim. E nesse percurso de olhar para mim, eu senti a necessidade de transformar um dos lutos, né? De você ter que deixar um relacionamento numa forma de autoexpressão também. Transformar em arte. E esse movimento, além de ser um movimento curativo, um movimento de introspecção, de encontrar com aquilo que eu precisava encontrar, de resgatar essa criança que escrevia, também me fez com que eu me encontrasse com a psicanálise. Também, agora eu também estou estudando um pouco psicanálise. Quero ir para a linha de Jung também, porque... Como eu disse, né? Quando eu disse para mim as coisas funcionam assim, é porque eu acredito muito nas sincronicidades. E é a partir dele, né? Do que ele traz sobre sincronicidades que eu fui desenvolvendo essa teoria de que é importante a gente desejar e é importante a gente se posicionar como a gente quer viver e que aí as coisas vão acontecendo, as pessoas vão chegando, os grupos vão se formando, né? E esse livro, então, sai dessa necessidade de expressar, de se entender, de colocar no mundo uma voz que estava adormecida, que essa minha voz, que eu falo que talvez é a primeira vez, apesar de já ter escrito coisas autorais também, mas é a primeira vez que tem uma identidade, que é uma identidade, lógica, que foi construída nesse todo esse percurso. Eu honro essas versões que ficaram para trás, que precisaram ficar para trás, mas é de um outro lugar agora, de um lugar de consciência, de entender que essa mulher passou por muitas coisas e que os meus processos internos podem também ajudar outras mulheres. Então, o objetivo é que esse livro possa inspirar pessoas a buscar também, que nos momentos de dificuldades, que elas possam só viver aquilo, viver essas dificuldades, mas também, ao mesmo tempo, ir entendendo por que a gente... se conectou com essa situação, por que o sofrimento é uma escolha naquele momento, se é mesmo uma escolha, de onde vem essa dor. Então, acho que, não sei, aproveitando o que você trouxe, né? Acho que é um grande luto transformado num livro. Eu posso assim. pegar a fala dela? Sim, agora só falar. E o nome do livro? O título? Então, ainda Daqui a pouco nós temos... O livro é um livro que dialoga um pouco sobre... Na verdade, eu tenho um amigo que está fazendo a leitura crítica, porque é isso. À medida que você vai jogando as ideias no mundo, as pessoas vão aparecendo. Aí tem uma pessoa que falou, eu vou desenhar a capa. O outro já falou, eu posso fazer a leitura crítica. E esse meu amigo, amicíssimo, é instrutor de rapel e conheci ele assim nesse movimento. Ele falou, na verdade, você está escrevendo um romance, né? Mas eu não tinha ideia nenhuma do que ia sair. Eu fui escrevendo e eu falei, a hora que as coisas vão acontecer. Eu sempre tive essa certeza de que as pessoas iam chegando. O livro, o título provisório, mas eu acredito que vai ser, é Nas Profundezas do Ser. É o mergulho de uma mulher que se olha no espelho do outro, e não no seu próprio espelho. Ela olha para esse espelho, ela não se reconhece, ela não se vê, esse espelho está muito embaçado. E no momento em que ela começa a perceber que esse espelho não é o que ela de fato quer ver ou precisa ver, ela começa a olhar para si própria. Então, como eu faço rapel? É uma grande metáfora do rapel. É como se eu contasse a ideia de um romance através desse enlaçamento das cordas, dessas solturas, desses movimentos de subida e descidas íngremes, das trilhas difíceis que a gente passa na relação com o outro. Essa é a história do livro.
Arrasou. Isso. Pode falar, Patrícia. Assim, são dois pontos, né? A questão de normalizar a crise, como a gente fala. Porque a vida, infelizmente, não é sempre tudo certinho. E que bom que não é tudo certinho. Porque essa incerteza, essa dúvida que nos move a buscar mais, né? Então, se for tudo sempre tão certinho, nos paralisa. Porque a certeza nos paralisa, né? O Duncan fala muito isso nos podcasts dele, no livro, ele sempre traz isso. A certeza nos paralisa, a dúvida, a incerteza nos movimenta. Então, acho que estamos falando de mulheres que passam por isso e que bom que nós passamos por isso para poder a gente continuar se movimentando. E eu achei interessante quando você fala se ver no espelho, né? Porque quando a gente procura o outro, a gente quer um espelho, a gente idealiza e quer se encontrar. E ao invés de procurar pessoas espelhos, por que nós não procuramos pessoas janelas? Porque aí você vai adentrar histórias que você não conhece, mas ainda assim você vai estar disposta a conhecer o novo. Então, acho que isso tem muito a ver com a sua fala. Perfeito. Adoro! Babado total hoje aqui, gente. Se já tinha sentido o movimento, hoje teve mais ainda nesse episódio. Deixa eu só falar. Ó, nós temos 4 minutos. 4 minutos. Vamos rapidinho. Aquele negócio que você falou, que ela falou aqui quando ela era criança. A Nil já falou, quando ela era criança. A Denise, quando era criança, o que você tá... Isso, você sabe, eu adorei né? aqui, eu adorei. A gente teve um encontro aí, então eu trabalhei muito a ergonomia cognitiva, né, com as mulheres lá. Pode e aí eu falei sobre o o de dentro para fora, né? E é aquilo, eu falo que a Denise, o meu problema era ser faladeira demais. Minha mãe, meu pai, o que eles sofriam? Eles sofriam porque a Denise era uma ótima aluna, tá, pai? Mas ela fala demais. Fala demais. E aí eu falei, caraca, hoje eu sou a Denise faladeira, virou a Denise palestrante, a Denise que dá treinamento, a Denise que tá na ativa e falando. Então é importante, né, quando a gente vê, ela falou, minha criança, escrevi. Adorei. E se a gente for olhar né, para o nosso euzinho, para nossa euzinha pequenininha, a gente tem que dar a mão, né, para nossa criança, acolher e falar, vamos junto, nós estamos aqui, né, nós estamos bem. Patrícia, hoje você se vê nessa menina que você era? Nós temos 3 minutos. Me vejo, claro. Eu sempre fui mais de ouvir as pessoas, de acolher, de cuidar. E esse cuidar hoje se transformou na psicanálise na minha vida, né? Poder acolher essa pessoa no meu consultório, poder ajudar de alguma forma, sem impor a minha opinião. Não é sobre dar opinião, é sobre acolhimento. Então, isso faz muito parte desde muito pequeno. Eu sempre cuidei do meu irmão, dos meus primos. Eu sou a mais velha, então eu sempre tive que cuidar de todos. Então, acredito eu que isso tem muito... anda muito de mãos dadas. O acolher com o cuidar. A Nil já falou, né, que eu achei incrível, que era o que eu ia perguntar, que a Denise falou isso no nosso último encontro. E isso ficou na minha mente. Eu falei, que negócio legal. Será que nós nos tornamos, né, próximo ao que... Eu cantava na frente do ventilador. Eu amava dançar, cantar, tá lá na frente e tal. E um dia eu falei, caramba... eu não tô cantando, já cantei muito, mas eu cantava na frente do ventilador, ficava ouvindo, cara, aí, sabe? Então, assim, quando me deram um radinho na 8ª série, por um acaso, toma aqui! E fui eu que comecei a falar, e hoje estamos aqui, né? Então, é sobre essa criança. Eu fico muito feliz. Gente, vocês não têm noção, a Nil, a Patrícia, a Denise... Ô, Manu, beijo, minha amada. É tu, é nós. Gente, é assim, sem papas na língua, mulher ativa pode, e se nós podemos, você também pode. E não pense que aqui é um espaço só para mulher, não. Você, homem, pode vir de qualquer área. Artes, olha, de qualquer setor você pode vir, você, homem. Que às vezes o programa é Mulher Ativa, pode. E se pode, pode todos. E nós podemos, tá bom? Só para ressaltar, porque às vezes as pessoas confundem. Já os encontros são outra parada. Aí é para mulher, tá bom? Mas o Mulher Ativa pode. Esse episódio lindo, maravilhoso. Eu não vou chorar. Se já tinha sentido o movimento, hoje, nesse episódio, fez mais sentido ainda. E você que está aí nos ouvindo, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Venha contar sua história. Venha se emocionar, venha emocionar outras pessoas.
venha fazer a diferença na sua vida e na vida de tantos outros que pode se inspirar, motivar, através do seu negócio, ver resultados. Olha que mesa composta linda de mulheres, mas amanhã pode ser mulheres, homens, não importa, artistas de todos os setores, você é bem-vindo. Gratidão, Nil, gratidão, Obrigada. Patrícia, gratidão, Eu que Denise, agradeço. Manu e Teté. Nós podemos, Mulher Ativa pode. Até o próximo episódio, fiquem com Deus, beijo no coração. Beijo.